Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Reflexão e Vida. Estamos aqui iniciando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Você que está aqui conosco pela primeira vez ou que até já esteve outras vezes, mas que ainda não se inscreveu, eu lhe convido a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante é você deixar o seu like, é você curtir esse vídeo. Eu peço para que você curta agora, porque tem muita gente que assiste, deixa para curtir depois e acaba esquecendo. Então, curte logo esse vídeo, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante, as pessoas estão gostando e por isso esse conteúdo é impulsionado e mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Então, clica logo aí no gostei. Se você está sendo abençoado, se você crê que mais uma vez a palavra do Senhor irá falar ao seu coração, de forma que a gente possa alcançar também outras pessoas com a palavra de Deus. E compartilhe aí nas suas redes sociais. Seja um missionário de boas notícias, levando essa palavra a mais pessoas. Então compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que você participa, envie aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá certo? Dados então os nossos recados, nossos avisos, vamos então para a nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero refletir com você no texto da palavra de Deus que está em Marcos, no capítulo 4, os versículos de 1 a 20. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. A palavra do Senhor nos diz assim: De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar. E aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar-se num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes: Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus. Mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não compreendeis esta parábola? Como entendereis todas as outras? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os outros, são os que recebem a semente em terra boa.
são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por um, outros 60 por um e outros 100 por um. Veja só, uma coisa que eu quero já começar destacando, mais uma vez, é a importância que Jesus dava acerca do ensino da palavra. Veja que o texto já começa dizendo que Jesus começou a ensinar à beira-mar. Não havia dificuldade, não havia lugar onde Jesus não pudesse ensinar a palavra. Sempre que tinha oportunidade, ele estava ensinando a palavra, compartilhando a palavra, até porque é através da palavra que nós conhecemos a Deus, é através da palavra que nós conhecemos a nós mesmos e é através da palavra que nós conhecemos como é que Deus quer que nós sejamos, como é que Deus quer que nós vivamos. Então é fundamental pregar a palavra, anunciar a palavra, compartilhar a palavra. Outro destaque é que Jesus aqui faz uso de parábolas. Parábolas eram ilustrações, eram histórias que Jesus contava a fim de facilitar, ou às vezes até de dificultar, a compreensão do ensino que ele estava transmitindo. Então, Jesus fazia uso dessas ilustrações, desses exemplos da parábola, né? A exemplo da parábola do semeador que Jesus conta nesse texto. E aí, Jesus aqui ele vai falar da parábola do semeador. E ele diz que o semeador saiu a semear. E ele diz, então, que essa semente é a palavra. Não é? A partir do versículo 14, ele explica o sentido dessa palavra. E ele então diz, no versículo 3, que o semeador saiu a semear, e no versículo 14 ele diz que o semeador semeia a palavra. A semente é a palavra de Deus, certo? Veja que a semente é a mesma, a semente é a palavra. E quando Jesus apresenta essa parábola, muito provavelmente ele queria incentivar os seus discípulos a não desistir de anunciar a palavra. Por quê? Porque ele sabia que seus discípulos encontrariam pessoas com diversos tipos de reação à palavra. Alguns aceitariam com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Alguns guardariam a palavra no coração, outros não. Então Jesus sabia que os discípulos encontrariam vários tipos de pessoas com reações diferentes à palavra. Então ele já estava preparando os seus discípulos acerca do que eles iriam encontrar pela frente. Então Jesus fala aqui de 4 reações. A primeira delas está no versículo 4, que diz: enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Versículo 15 ele diz: os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Não sei se você já teve essa experiência de lançar a semente sobre a terra e de repente virem os pássaros e comerem aquela semente. E aí aquela semente, naturalmente, como ela foi comida pelos pássaros, ela não vai brotar, não vai crescer, não vai dar frutos. Foi uma semente que foi lançada, mas não cumpriu o propósito para o qual ela foi lançada. E talvez aqui a questão seja exatamente o fato de ela ter sido simplesmente jogada sobre a terra. De forma superficial, ela não foi plantada, ela foi apenas jogada, ela foi apenas lançada. A semente ela precisa ser plantada. A palavra precisa ser plantada em nosso coração. Não é apenas jogada de qualquer forma, mas plantada em nosso coração. Então ele diz que esses cuja semente caiu à beira do caminho, talvez inclusive aquele semeador que está levando a semente e de repente algumas sementes caem pelo caminho. Ele está levando ali na sua bolsa, numa vasilha, ou levando ali numa carroça aquela semente, e algumas sementes vão caindo pelo caminho, à beira do caminho, e vêm as aves e comem aquela semente. Ele diz que essas pessoas são aquelas que recebem a palavra, elas ouvem a palavra, mas logo vem Satanás e tira a palavra dessas pessoas. Por quê? Porque essa palavra não encontrou lugar no coração dessas pessoas. Elas apenas ouviram, mas não creram. Ouviram, mas não obedeceram. Ouviram, mas não guardaram a palavra. Então essas pessoas são aquelas que reagem à palavra apenas ouvindo,
mas não se comprometendo, não se envolvendo e não crendo e não obedecendo a palavra. Mas há uma segunda reação, que é aquela que caiu em solo pedregoso. Versículo 5 diz: outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Versículo 16 e 17. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Versículo 6 fala também da ausência dessa raiz. Veja, a palavra, ela precisa ser lançada e plantada em nosso coração. Isso chama a nossa atenção para a necessidade de profundidade. Quanto menor a profundidade no relacionamento com Deus, mais superficial esse relacionamento vai ser e menos duradouro ele será. Veja, quanto menos profundidade houver no relacionamento com Deus, menos durabilidade ele vai ter, porque ele vai ser superficial. Então, a pergunta é, de que forma você tem recebido a palavra? Onde você tem guardado a palavra que você tem recebido? Se é que de fato você tem guardado essa palavra. Essa palavra precisa encontrar lugar no seu coração, no nosso coração. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O coração é um lugar onde só Deus pode entrar e mudar. E é justamente aí que a semente precisa ser lançada e guardada, é no nosso coração. Veja, Jesus diz que as pessoas cuja semente foi lançada em solo pedregoso é aquelas pessoas que até recebem a palavra com alegria. Recebem a palavra com alegria, mas duram pouco. Por quê? Porque não tem raiz. Aí quando vem a tribulação, quando vem a perseguição por causa da palavra, as pessoas desistem. É preciso ter raiz, é preciso ter profundidade. É preciso ter durabilidade, é preciso ter compromisso com a palavra. Não é apenas ouvir, não é apenas buscar a palavra no momento de dificuldade. Não é apenas abrir a Bíblia de qualquer forma esperando que Deus fale ao seu coração. Não é apenas ler um texto no momento de aflição esperando receber um bálsamo sobre a sua vida, receber refrigério para o seu coração. Não é apenas isso. É ter realmente um relacionamento com Deus, é ter realmente um compromisso com a palavra, é guardar, é buscar viver, é buscar obedecer a palavra de Deus. O terceiro grupo é aquele cuja semente caiu entre espinhos. Versículo 7 diz: mas outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na e ela não deu frutos. Versículos 18 e 19, Jesus explica: outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Olha, esses até recebem a palavra, mas permitem que os espinhos sufoquem a palavra e ela se torne infrutífera. E Jesus diz que esses espinhos são as preocupações desse mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas. São aquelas pessoas que recebem a palavra, mas que não veem a palavra como suficiente, que não veem a palavra como bússola para a sua vida. A palavra precisa ser uma bússola, precisa ser um GPS, precisa ser um norte para a nossa vida. A partir do momento que nós recebemos a palavra e aguardamos em nosso coração, nós precisamos ser direcionados por essa palavra. Para que realmente essa semente possa germinar, crescer e dar frutos. Essa palavra precisa estar guardada em nosso coração. Veja, quantas pessoas que até recebem a palavra, dizem crer na palavra, começam seguindo, indo para a igreja, dizendo que estão assumindo um compromisso com Cristo e tudo mais, mas daqui a pouco
vem as inquietações, as preocupações. Aí acha assim, não, eu não vou conseguir viver sem aquilo que eu fazia antes. Eu não vou conseguir viver dessa forma, não vou dar conta. E aí a pessoa começa a achar que precisa de mais e começa a desviar o foco. Começa a deixar a palavra de lado. E então essa pessoa acaba não crescendo, não prosperando, não firmando raiz e não crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Aí essa pessoa fica por um pouco, mas daqui a pouco essa pessoa se afasta. Porque deixou que as pressões, as preocupações, as inquietações dessa vida ocupassem a sua mente. A palavra precisa ser guardada em nosso coração, precisa dirigir a nossa mente, precisa conduzir a nossa vida, para que ela realmente dê frutos para a glória de Deus. E aí vem o quarto grupo, versículo 8. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outros 100. Versículo 20 diz: os outros que receberam a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Veja que é um processo. Primeiro, recebe a palavra. Primeiro, ouve a palavra. Segundo, guarda a palavra. Obedece a palavra. Terceiro, essa palavra, ela dá frutos para a glória de Deus. Então é um processo. Você não lança uma semente na terra e no outro dia ela já está dando fruto. Ela precisa brotar, ela precisa crescer para então ela dar fruto. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. E aí é muito importante você ouvir a palavra, você ler a palavra, você meditar na palavra, para que você possa então obedecer a palavra. Como é que eu vou obedecer a algo que eu não conheço? Como é que eu vou obedecer a algo que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho ciência, que eu não tenho entendimento? Então eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso me alimentar com a palavra de Deus se eu desejo realmente dar frutos para a glória de Deus. Deus não nos chamou para continuar da mesma forma. Ele nos chamou para sermos transformados e, através dessa transformação, testemunhar para que outros também sejam transformados pela palavra de Deus. Então, a minha pergunta para você nessa manhã é: de que forma você tem recebido a palavra? Qual tem sido a sua reação à palavra de Deus? Você tem sido aquele tipo de pessoas cuja semente cai à beira do caminho, em solo pedregoso, entre espinhos, ou aquele que realmente guarda, aquele que acolhe, aquele que obedece a palavra? Nós não devemos ser apenas ouvintes, nós devemos ser praticantes da palavra, como nos diz Tiago. E assim como nós já falamos aqui anteriormente, em outros programas, Jesus compara aqueles que recebem e obedecem a palavra ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, aquele que cavou os alicerces até chegar na rocha e ali construiu a sua casa. Veja, nós precisamos ter raiz, nós precisamos ter firmeza, nós precisamos ter convicção do que nós cremos, para que nós possamos perseverar na caminhada cristã. A vida cristã é um processo. A vida cristã é uma caminhada que começa a partir do momento que a gente ouve a palavra e a disposição para obedecer a palavra. E a gente vai, a cada dia que a gente conhece, obedecendo mais, a cada dia que a gente conhece, amando mais, a cada dia que a gente conhece, vivendo mais a palavra de Deus. Não basta apenas conhecer, é preciso obedecer. E digo mais, é preciso viver a palavra de Deus. Que essa palavra, ela encontre morada em nosso coração. Que essa palavra, ela dirija a nossa vida de tal forma que a nossa vida dê frutos para a glória de Deus, onde quer que nós estejamos. Que essa palavra seja vista através das nossas palavras, das nossas ações, através da nossa maneira de viver. Que ao olhar para nós, as pessoas vejam que realmente nós obedecemos à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia, uma ótima semana e que realmente essa palavra cada dia conduza a nossa vida e conduza
a nossa história. Vamos orar? Aproveitar que estamos iniciando a semana e vamos mais uma vez colocar as nossas vidas diante de Deus. Pai querido, muito obrigado. Estamos aqui iniciando mais uma semana, certos de que bondosamente o Senhor nos conduzirá sob a tua bênção e sob os teus cuidados. Obrigado pelo final de semana que se passou e pela oportunidade que temos, ó Deus, de mais uma vez ouvir a tua palavra nesta manhã. Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes, que a tua palavra encontre morada em nosso coração e que essa palavra venha germinar, crescer e dar frutos para a glória do teu nome. Que nós possamos também levar esta palavra a outras pessoas, para que elas também cheguem ao conhecimento do Senhor. Pai querido, que o Senhor bondosamente abençoe cada pessoa e cada família representada, que estará sendo alcançada através da ministração da tua palavra e que, ó Deus, essa palavra possa realmente gerar mudança, transformação, renovação e comprometimento com o Senhor. Pai querido, que haja vida e vida em abundância na vida de cada pessoa que receber esta semente através deste programa. Que este programa seja realmente um mensageiro de boas notícias. Cada pessoa, ao ouvir a tua palavra, seja impactada pelo poder da palavra que é do Senhor. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobretudo a bênção da salvação. Obrigado pela saúde, pela provisão, pelo cuidado, pelos livramentos, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Mas obrigado, sobretudo, pela bênção da salvação, pela presença do Senhor em nossas vidas. Oramos com nosso coração agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos conceda um ótimo dia. E não se esqueça, amanhã, 6h30 da manhã, você tem mais um encontro marcado com reflexão e vida. Deus abençoe e um forte abraço em nome de Jesus.